Olá, eu sou o Marcos Gomes. E eu sou o Joelson Moaves. Nós estamos começando mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia? Muito bem, meus irmãos, muito bom estar aqui com vocês. Mais uma semana, mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia. Esta programação especial aqui da Adna TV é onde buscamos trazer curiosidades, informações sobre os mais diversos personagens bíblicos e aplicá-los à nossa realidade, aprender com as lições de vida deles e também sabermos algumas coisas que muitas vezes nunca teríamos ouvidos se não tivéssemos pesquisado para trazer aqui para vocês. Quero também deixar para você o convite para estar se inscrevendo no nosso canal. Deixe também o seu like e nos comentários você pode também ali dizer o que você recebeu, aprendeu com as lições desse programa, bem como também deixar o seu personagem preferido ali, quem sabe a gente pode fazer um programa especial sobre ele. Isso, é o programa de hoje, Pastor Marcos, nós vamos falar sobre um personagem que em um dos nossos primeiros programas alguém pediu que fizesse uma programação sobre os profetas. Então hoje o nosso personagem é um profeta de Israel. Os profetas de Israel estão classificados em duas categorias, os profetas maiores e os profetas menores. E o personagem de hoje é um dos profetas menores, um dos 12 profetas menores. Na verdade, ele é, meus irmãos, um dos poucos profetas, meus irmãos, que é reconhecido pelo islamismo e está registrado no Alcorão. Também esse nosso querido profeta, ele é mencionado por Jesus como fazendo referência e comparação a si mesmo. Esse profeta ele é mais reconhecido, né, Pastor Marcos, pela sua desobediência do que pela sua obediência. Eu acho que agora já sabe de quem nós estamos falando. Bem, de todos os profetas bíblicos, esse é aquele que vai na contramão da ordem divina. Já sabe de quem estamos falando? Sim, ele, na verdade, a sua história, para muitos, até mesmo pessoas que acreditam na literalidade da Bíblia, acreditam que a sua mensagem ela é um pouco fictícia ou uma visão que o profeta teve, pois ela é uma narrativa. Ele conta aí a sua história, né, pastor? Muitas pessoas não levam a história deste profeta como literal, mas o próprio Jesus fez menção dessa história, logo nós precisamos entender que quando Jesus fala, a gente se curva. Isso. Então, o profeta que nós vamos estar falando hoje, meus irmãos, é o profeta Jonas. Aquele profeta em que o próprio Jesus, certa vez, quando questionado pelos escribas e fariseus sobre um sinal, ele disse: "Não darei a vocês, senão outro sinal, senão o do profeta Jonas." Claro que Jesus estava falando que ali na presença deles estava um que era maior do que Jonas, e que na vida de Jonas teve algo que aconteceu com ele que apontava para o ministério de Jesus. Mas o que é interessante, pastor Marcos, é que no livro profético que menciona ele, logo no início, vai apresentar Jonas sendo chamado com uma missão de levar a palavra de Deus para alcançar os outros povos, coisa que para o povo judeu ainda não tinha sido bem compreendida a missão do povo deles, né? É verdade. Nós vemos que no Antigo Testamento a graça de Deus começa a ser revelada e a missão de Deus em alcançar todos os povos agora é passada para a vida deste profeta. Jonas deve cumprir com a ordem de Deus a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a nação de Israel tinha essa missão, que agora está nas mãos do profeta Jonas para avançar e levar a graça salvadora para o povo de Nínive. Sim, é verdade. A Bíblia nos diz que quando Deus chama Abraão, ele dá a promessa de que deles faria uma grande nação. E aí Deus diz, né, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra e eu quero chamar você para ser uma bênção e abençoar os outros povos.
Quando o profeta Jonas é mencionado pela primeira vez na Bíblia, pastor, é mencionado no livro segundo livro dos Reis. E aí ele entrega uma profecia para o rei Jeroboão II e ele vai estender os seus reinos para ser tão grande quanto na época de Davi. Mesmo depois de ter tido a divisão dos dois reinos, né? Por causa da profecia de Jonas, o povo de Deus recebe uma bênção excepcional. Mas aí, de repente, quando Deus usa o profeta para ser uma bênção para os outros povos, parece que ele não entendeu muito bem a chamada de Deus. Exatamente. Bem, para aqueles que duvidam da seriedade e importância do profeta Jonas, o segundo livro dos Reis, no capítulo 14, vai estar narrada a profecia deste profeta, cujo pastor Moabs acabou de comentar. Ali, nesse período em que a nação do Reino do Norte estava vivendo uma grande crise, uma grande baixa, depois da profecia deste profeta, há uma grande expansão territorial e grandes conquistas. Esse profeta passa a ser então reconhecido como um profeta de grande relevância. E agora a sua importância é ainda maior, porque está avançando as fronteiras e levando o conhecimento de um Deus verdadeiro e salvador para uma nação pagã e idólatra, pastor Moab. Sim, e o que é curioso, pastor, é que é de conhecimento da tradição judaica que este profeta provavelmente cresceu na escola dos profetas, talvez aprendido ali com Eliseu, né, tendo a experiência de Eliseu, que foi considerado aí um dos profetas que profetizou por mais tempo, né? E algumas tradições judaicas até acreditam que talvez ele tenha sido o filho daquela mulher de Sunem, né, que veio a falecer e que o profeta orou e acabou sendo ressuscitado. Agora vai ter uma experiência de alguém que vai passar por um processo de morte e volta à vida, mesmo sendo no momento em que ele está rejeitando o chamado de Deus para a vida dele. A maior parte do que sabemos acerca desse profeta está no livro que leva o seu próprio nome. A sua chamada, a missão, a direção para onde ele tem que percorrer e a sua fuga da presença de Deus. Nós vamos ver que o profeta Jonas, ele tenta negligenciar a sua missão, descendo para um porto, tomando um navio e seguindo em direção oposta à ordem divina. Pastor Moabs, o que acontece a partir desse momento da desobediência desse profeta? Na verdade, a Bíblia vai nos dizer que ele temeu ir a Nínive entregar a profecia que Deus tinha mandado ele entregar para que a cidade se arrependesse, porque eles eram um povo mau, né? E aí já era conhecido a maldade que esse povo fazia, e a Bíblia diz que ele temeu descer lá e ao mesmo tempo ele não queria que Deus fosse bondoso com um povo tão mau. E aí a Bíblia vai dizer que Deus, ordenando que ele fosse na direção da cidade de Nínive, ele vai na direção oposta, a um porto. Não sabemos a distância de onde ele estava até chegar neste porto, mas ele chega no porto da cidade de Jope, uma cidade grande, tão conhecida até como hoje. Para quem vai lá em Israel, você vai no porto dessa cidade, tem lá um monumento sobre o profeta Jonas, aonde ele fugiu da presença de Deus, e a Bíblia vai dizer que Jonas compra uma passagem, entra no navio ou no barco, e do navio ele vai para o porão e no porão ele dorme. O que é interessante, pastor, que ao fugir do chamado de Deus, ele é obrigado a comprar a passagem para ir para a direção que ele estava querendo ir, e ele acaba entrando num momento de dormência, desistência, digamos assim, do chamado de Deus. E pastor, a distância de onde ele estava querendo ir era completamente oposta da onde Deus tinha mostrado, né? Completamente. Nós vemos que a ordem de Deus é que ele vá até a cidade de Nínive. E seria aproximadamente apenas 800 quilômetros que ele deveria percorrer. Mas a direção que ele toma, fugindo da presença de Deus, que é para Tarsis, distava aproximadamente 3.000 quilômetros. Ou seja, ele toma um rumo não apenas diferente, mas muito distante daquilo que era proposto ou ordenado por Deus para o seu ministério, para a sua vida. Pastor Moabs, será que existem pessoas nos dias de hoje que tentam fugir dessa forma de um chamado? Muitas vezes as pessoas não entendem, né, aquela palavra que tem do salmista:
Para onde irei eu, Senhor, para fugir da sua presença? Se eu vou para o mais alto céu, o mais profundo do oceano, lá tu está, lá tu me conheces, né? E estamos falando de um profeta de Deus. E ele tenta fugir. E Deus, tão misericordioso, que muitas vezes Deus faz na nossa vida como fez com Jonas. Ele envia tempestades para nos acordar, nos chacoalhar, chamar a atenção. E o que eu gosto desta história de Jonas é que ela nos demonstra que quando estamos fugindo do nosso chamado, muitas outras pessoas podem também pagar um preço alto por causa da nossa desobediência. É verdade. Né? Quando Deus nos comissiona para uma missão, os propósitos de Deus não podem ser alterados. E se nós tentarmos resistir à proposta de Deus, certamente todos à nossa volta serão atingidos pelas consequências. Como foi no caso de Jonas na embarcação, que todo o transporte, todas as fazendas, os bens, os grãos, tudo que estava sendo transportado pelo comércio marítimo se perdeu em meio à tempestade na tentativa frustrada de aliviar o barco e conseguir resistir à fúria da tempestade. Pastor Moabs, era Deus que levantou essa tempestade. Sim. Por causa da desobediência do profeta. É claro que Deus estava chamando o profeta para a sua missão, mas o povo que perece não tinha nada a ver com aquela situação. Não é verdade? É verdade, e é tão lindo, meus irmãos, que o povo toma uma atitude contrária à de Jonas. A Bíblia vai dizer que o povo então começa cada um a clamar ao seu Deus, para que Deus tivesse misericórdia. E aí, não achando uma solução, a tempestade não parando, a Bíblia diz que então o capitão do navio começa a procurar, será que tem mais alguém para ajudar, orar e fazer uma prece ao seu Deus? E encontra então Jonas dormindo no porão. Jonas volta junto com o capitão do navio para, digamos, para a parte onde estavam todos eles naquele momento, e Jonas então reconhece e diz, olha, a culpa é minha. Eu sirvo ao Deus Criador dos céus e da terra. E o que está acontecendo é que eu estou fugindo da presença. E aí eles dizem, como que pode, Jonas? Como que pode você, reconhecendo que o seu Deus é Criador dos céus e da terra, você vai fugir da presença dele? E aí o que é tão lindo é que a Bíblia diz que eles falaram, vamos jogar sorte para ver quem nós vamos oferecer como um sacrifício para ver se o Deus de você, Jonas, pode apaziguar. E Jonas disse, não, sou eu que estou em desobediência, pode me lançar ao mar. E aí o povo, pastor, reluta. Olha só, Jonas está fugindo e o povo diz, não, nós não vamos fazer isso. Eles não queriam lançar Jonas nas águas porque eles estavam com o coração, digamos assim, pesado por fazer o mal a Jonas. O pensamento pode ter sido este. Se o Deus dele está bravo com todo mundo por causa dele, o que ele não vai fazer com a gente se a gente fizer mal com ele? Sim. O povo demonstra reverência e respeito ao homem de Deus. Olha que coisa impressionante. É muito importante a gente levar em consideração e tomar nota de que respeitar as pessoas que Deus levantou é algo significativo. Eles então, se mostrando respeitosos e reverentes ao Deus de Jonas, não querem tocar no profeta de Deus. Agora, o profeta Jonas, ele tem uma atitude que começa agora a ser nobre. Ele, assumindo a sua responsabilidade, diz, pode me jogar ao mar, que essa tempestade vai cessar. A calmaria estava na dependência de lançá-lo ao mar. Ele se colocou agora voluntariamente à disposição e esse povo orou a Deus. Eles começam a orar a Deus e dizer para Deus, Senhor, que não caia sobre nós sangue inocente. Sim. E cumpriram com a palavra do profeta e lançaram ele ao mar. E agora entra a parte mais curiosa da história e que muitos não conseguem acreditar no que acontece daqui para frente. E é neste momento que Jesus vai dizer, assim como Jonas, foi lançado no fundo do mar e lá ficou 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem também vai passar 3 dias e 3 noites no fundo ou no ventre da terra, Jesus estava dizendo, olha, assim como Jonas, bem dizer, morreu e voltou à vida,
O Filho do Homem vai também morrer e voltar à vida. Mas sabe o que é mais lindo aqui, pastor? É que nós aprendemos com Jesus a lição de que, assim como Jonas precisou ser lançado ao mar para que todos os que estavam naquele navio, naquele barco, pudessem sobreviver, Jesus tomou a nossa culpa. Jesus tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos receber vida. E quando então Jonas é lançado ao mar, a Bíblia diz que Deus envia um grande peixe, né? Um deg gadol, como dizem em hebraico, um peixe muito grande que o engole e o leva para o fundo do oceano. E aí, quando ele está lá, no fundo do mar, Jonas faz uma oração que é registrada no capítulo 2 como uma das lindas orações que temos na Bíblia, onde ele clama a Deus sentindo que estava no Seol. Senhor, aqui é esse momento onde eu estou, eu reconheço, Senhor, a minha falha, mas se tu me deres uma nova oportunidade, eu prometo que eu vou àquela cidade. Veja que coisa linda, que as coisas começam a acontecer. Pastor Wabs, eu sei que a gente andou já um pouco à frente, mas só voltando na sua fala, o senhor fez uma ilustração ou um comparativo com Jesus que nos trouxe a remissão, a salvação. Jesus morreu por nós. E Jonas, ao ser lançado nas águas, quando ele caiu nas águas, a tempestade parou. Aqueles homens temeram a Deus, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos a Deus. Que todos possam, assim como aqueles marinheiros, reconhecer o sacrifício de Jesus também, se converter ao Senhor, fazer votos ao Senhor, porque há uma conversão aqui, e que o Senhor possa também tocar no coração de muitos para se voltarem para Deus, viverem para Deus. Mas agora, voltando para a sua fala, ele clama a Deus, né? Ele clama a Deus das profundezas, e a Bíblia vai nos dizer que na angústia ele clamou ao Senhor, do ventre do abismo ele gritou. Impressionante, ele foi lançado no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas o cercou. Todas as ondas de tuas vagas passaram por cima de mim. Foi isso que ele disse ao Senhor. Agora, ali ele clama, arrependido, ele faz votos ao Senhor. Quando a alma dele está desfalecendo, Senhor, quando o Senhor me trouxer de volta, se eu tiver uma chance, eu vou voltar a oferecer sacrifício ao Senhor, vou cumprir com os seus propósitos. Então o Senhor falou ao grande peixe e este vomitou a Jonas na terra. Agora, pastor Moabs, muitas pessoas pensam que Jonas foi vomitado nas praias de Nínive. Seria possível isso? Seria impossível porque Nínive ela não é uma cidade marítima, né? Nínive é uma cidade que está no meio do continente, não é uma cidade à beira da praia. Provavelmente alguns estudiosos acreditam que talvez Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas próximo de onde ele pegou as águas ou mais próximo de onde ele teria uma rota para chegar à cidade de Nínive na sua caminhada possível. Mas o que é lindo aqui é que nos faz nos arremete, pastor Marcos, ao texto que está lá no livro do Apocalipse, quando Deus disse assim: olha, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta a praticar aquelas obras que antes praticaste e eu serei contigo. Tem uma grande promessa. Neste momento que ele é colocado, a Bíblia diz que ele se levanta, põe-se de pé e caminha na direção com convicção do que tinha que fazer. E quando ele chega lá, ele não teme duas vezes e vai entregar esta mensagem. É claro que quando ele saiu daquele grande peixe, como diz muitos historiadores, provavelmente passando 3 dias no ventre do peixe, algo que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar, mas ali misturado naquele ácido no estômago daquele grande peixe, alguns historiadores acreditam que ele tenha se tornado uma pessoa que até a sua pele estava diferente, talvez comida por aqueles ácidos, né? E lá no povo da Síria, eles temiam e adoravam aí alguns deuses que eram metade homem, metade peixe, né? E aí de repente surge um homem totalmente diferente, lançando uma mensagem, e a mensagem de Jonas foi uma mensagem simples, pastor. Não foi uma mensagem muito complicada, ele veio com uma mensagem muito simples
e a mensagem tocou o coração daquele povo. Sim, a Bíblia vai dizer, no capítulo 3, no versículo 4 do livro de Jonas, que começou o Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: esta é a mensagem, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Embora pareça ser muito simples a mensagem, mas a Bíblia vai nos relatar que os ninivitas creram na palavra de Deus. Houve um grande quebrantamento, jejum, lamentação, ao ponto de todo o povo, inclusive o rei, se prostrar em oração, em jejum e arrependimento diante do Deus de Israel, buscando arrependimento, clamando por misericórdia, até que Deus vai entrar com resposta em favor desse povo. Pastor Marcos, este livro ele é lido pelo povo judeu todas as vezes que eles se aproximam da semana do Yom Kippur. O Yom Kippur é um momento em que será oferecido um sacrifício pelos pecados. E a Bíblia diz que sem arrependimento, sem reconhecimento das nossas falhas, não tem como nós alcançarmos perdão dos nossos pecados. Já disse o sábio Salomão: aquele que confessa, aquele que se arrepende e deixa, abandona, alcança misericórdia. Jonas recebeu uma mensagem e fugiu, mas ele reconheceu a sua falha, voltou. E aí agora a Bíblia diz que ele profetiza uma mensagem pequena, mas que toca o coração daquele povo e aquele povo se arrepende. Ele era um povo mau, sabe? E algumas pessoas dizem: olha, será que foi Deus que se arrependeu? Foi Deus que mudou? Não, na verdade não foi Deus que arrependeu-se de fazer o mal. Deus disse: olha, se vocês continuarem agindo desta maneira, o que tem para vocês é a minha justiça, a minha maldade. Mas olha só, o povo mudou de atitude. E quando nós mudamos e nos transformamos dentro daquilo que agrada a Deus, nós recebemos as bênçãos, a misericórdia do Senhor. E o rei se sentiu tão tocado, pastor, que a Bíblia vai registrar algo que muitas pessoas até têm dificuldade de aceitar, até mesmo o povo judeu, é que ele diz que ele proclama um jejum para ver se Deus não faria o mal que Jonas disse, de que a cidade seria destruída, que até os animais jejuaram juntamente com toda a população. Toda a família, crianças, animais, tudo foi colocado em condição de humilhação, cobertos com panos de saco, buscando em Deus o arrependimento. É lindo saber que o nosso Deus é grande em perdoar, é grande em misericórdia. E muitas das circunstâncias em que nós enfrentamos no dia a dia está ligado a situações condicionais. Tanto o juízo quanto as bênçãos na nossa vida está relacionado a situações condicionais. Deus tinha dito que destruiria Nínive com a condição de permanecerem nos seus pecados. Mas havendo arrependimento, haveria também a condição da graça de Deus em favor desse povo. Pastor Moabs, eu aprendo que através dessa história, muitas pessoas podem ter a sua vida alterada, uma mudança drástica, radical em suas vidas, já que pode ser que esteja vivendo um campo de desobediência, pode ser que esteja precisando tomar uma decisão de mudança, e certamente o nosso Deus gracioso e bom poderá também estar trazendo uma circunstância favorável para você. Logo, o amor de Deus é favorável a você. E o próprio profeta, que o nome dele, Yoná, significa pomba de paz, alguém que tem uma mensagem de paz, ele reconhece a bondade de Deus para aqueles que estão seguindo o seu caminho. E aí a Bíblia diz que ele entrega a profecia e ele então sobe uma região reclusa, separada da cidade, e ele fica aguardando para ver se Deus realmente iria cumprir a sua palavra de que se ele se arrependesse, Deus não derramaria a sua justiça, mas na verdade nos demonstra a dureza do coração de Jonas. Jonas, ele disse assim, eu sabia antes de eu sair lá, de quando eu recebi a mensagem, eu sabia que se eu entregasse a promessa de que se eles não se arrependessem, o Senhor julgaria ele, eu sabia que o Senhor mudaria, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Ele sabia da atitude de Deus, mas muitas vezes, como nós não demonstramos o amor de Deus para com o próximo e deixamos de abençoar muitas pessoas, pastor Marcos. É verdade. Há muitas pessoas que preferem ver o juízo de Deus do que a misericórdia de Deus sobre terceiros.
Jonas talvez se enquadre bastante com esse papel. Não somente isso, mas vemos também em Jonas a condição de alguém com um preconceito racial que se destaca muito. Ele tem um grande preconceito concernente à nação dos assírios, porque era um povo cruel, um povo pagão, um povo muito mau. Mas futuramente nós vamos ver que não adiantava ele rejeitar o que Deus queria fazer. Jonas queria impedir, Jonas queria ficar na zona de conforto dele e que os ninivitas morressem, fossem condenados. Mas Deus estava insistindo em levar a graça e a salvação para aquele povo. E ele fica bem desgostoso quando Deus manifesta quando ele o perdão. Fica esperando e Deus não derrama da sua justiça. E o que é mais lindo, que Deus não só deixou de dar a maldição para o povo, porque o povo mudou. Deus disse: olha, Jonas, eu quero te dar uma lição. Eu quero que você entenda o meu sentimento de amor para com aqueles que se arrependem. E na verdade Deus estava demonstrando aquilo que o apóstolo Pedro vai dizer mais tarde, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos aqueles que se arrependam, Ele está pronto para derramar a sua misericórdia. E Deus então, quando Jonas sai, arma sua barraquinha, como dizendo assim: eu vou ficar só de camarote, vou ver a destruição deste povo. Deus ainda demonstra a sua misericórdia para com Jonas para dar uma lição para ele. Num capítulo final ali da sua história, né, do capítulo 4, Deus vai demonstrar a sua graça para com Jonas, para que ele pudesse reconhecer a atitude de que Deus tinha para aqueles a quem ele promete dar a sua bênção. É verdade. Deus fez nascer uma planta que cobriu o local onde Jonas se encontrava, e ali ele ficou protegido do sol. Mas no dia seguinte o Senhor enviou um verme, foi lá e cortou aquela planta que veio a morrer. E Jonas ficou tão chateado com isso, pediu que Deus o matasse, que ele queria morrer, ele preferia a morte. Olha para você ver. E é nessa hora que o Senhor começa a falar com ele. Perguntou Deus a Jonas, capítulo 4, versículo 9: é razoável sua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. Olha para você ver. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que não há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e muitos animais também? Veja, pastor Moabs, que Deus está mostrando para Jonas, trazendo uma lição para ele, de que ele precisa ter um coração voltado ao perdão, à graça e à misericórdia. O livro de Jonas é conhecido pelas suas 14 perguntas. É um livro de perguntas. É como que Deus conversa com Jonas, o povo questiona ele quando ele está no navio sobre o seu Deus e tudo mais, e ele termina com uma pergunta sem resposta. Como que o próprio Jonas deixou foi ele que escreveu esse livro, deixou dizendo assim: olha, será que nós realmente reconhecemos a natureza do nosso Deus, o quão bondoso Ele é, o quão misericordioso Ele tem para nós, de que nós merecemos o perdão, mas o próximo não merece o perdão? E aí Deus diz: Jonas, como que você pode reclamar desta planta que você não plantou, que você não regou para crescer, que cresceu de um dia para o outro? E ali nesta cidade existem muitas pessoas que não reconhecem a mão esquerda da mão direita, não reconhecem o que é certo e errado. Alguns estudiosos vão dizer que ele estava falando ali de uma cidade que tinha pelo menos 120 mil crianças, sem contar os adultos e os animais. Outras pessoas vão dizer que pelo menos 120 mil pessoas que não entendiam o que estavam fazendo, sendo certo ou errado, e que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Exatamente. Mas uma vez que nós reconhecemos que estamos errados e como povo nos arrependemos, a graça de Deus vem sobre nós. Então Deus dá uma pergunta para Jonas, e essa pergunta fica para mim, fica para você, pastor Marcos, e fica para os nossos ouvintes, e responder quanto nós temos sido negligentes com a misericórdia de Deus tão maravilhoso, que a Bíblia diz que nos perdoou quando éramos ainda pecadores. Ele nos amou com amor tão grande, e agora espera que nós venhamos o quê?
levar este amor a todas as pessoas que estão no mundo tão oprimido, aonde um quer passar a perna no outro. Precisamos de mais pessoas, pastor Marcos, que reflitam este caráter misericordioso de Deus. O livro de Jonas nos mostra o quão misericordioso, amoroso o nosso Deus é com o seu profeta que desobedece e com aquele que reconhece que está errado e que se arrepende. É verdade. Deus falou com os ventos e as águas obedeceram. Deus falou com o grande peixe, o peixe obedeceu. Deus falou com a planta e ela cresceu, ela também obedeceu. Deus falou com o verme, ele também foi lá e obedeceu. Quando Deus falou com o homem, com o profeta Jonas, esse tentou desobedecer. Veja o contraste entre a natureza humana e as demais formas da natureza. Nós precisamos reconhecer que às vezes estamos andando às margens da vontade de Deus e corrermos rapidamente para o centro do seu querer, já que Deus tem nos dado esta chance, esta segunda, terceira, quantas foram precisas, para nós nos aproximarmos de Deus. Assim como Jonas, vamos cumprir com o nosso chamamento, com a nossa missão. Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te convocando para um tempo de evangelização e anúncio antes que chegue a destruição final. E você é o representante de Deus para esta geração, para esse tempo. E o Senhor deseja te usar poderosamente. Pastor Moabs, estamos caminhando para os momentos finais. Sim, eu gosto, pastor Marcos, aqui enquanto você falava, eu me lembrei do profeta Pedro. Pedro, a Bíblia diz que ele é Simão Bar Jonas, ele era filho de alguém que tinha o nome de Jonas. E teve um momento em que ele até mesmo negou ser seguidor de Jesus. Ele abandonou, ele disse, não quero mais ser discípulo, fugiu, mas Jesus, demonstrando o seu amor tão gracioso, foi em busca de Pedro. Jesus demonstrou o seu amor para com Pedro, o restaurou na presença de todos e disse, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabe tudo, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí o Senhor disse, então, apacenta as minhas ovelhas. Assim como Jonas, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, somos o povo, uma nação santa, escolhida por Deus para ser os seus mensageiros. Nós precisamos reconhecer que nós devemos ser os multiplicadores desse amor. Jesus já nos disse, pastor, que nós seríamos conhecidos como seus discípulos quando amássemos uns aos outros. Exatamente. Bem, a mensagem de Deus para Jonas era esta: vai e pregue a Nínive. E Deus está dizendo para nós nos últimos dias: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho, pregando arrependimento a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Vamos cumprir com a nossa missão. Estamos chegando ao final de mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia? E a minha oração é para que Deus te abençoe, te desperte do sono, que você saia do porão do navio e vá cumprir com a sua missão. Mesmo que Deus precise enviar um grande peixe, uma grande tempestade, não devemos deixar de cumprir o chamado que Deus tem na vida dos nossos irmãos. Pastor Marcos, faça uma oração abençoando os nossos irmãos e para que eles reconheçam a necessidade de sermos verdadeiros discípulos do Senhor e que estamos nos últimos tempos em que a Bíblia diz que o amor de muitos há de se esfriar, mas que nós possamos ser sal e luz neste mundo, cumprindo com o nosso chamado e levando uma mensagem de amor a todas as pessoas. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar pela vida desses irmãos que nos acompanham e pedir que o Senhor continue abençoando a vida deles. Que a chama missionária e que a vocação para anunciar o teu evangelho esteja acesa em cada um desses corações. Se porventura alguém seguiu por caminhos diferentes, que o Senhor possa, através dos sinais, colocá-lo consciente da sua missão, do seu chamado, que ele possa retornar a tempo e cumprir com os seus propósitos. Incendeie estas vidas de compaixão e amor por todos os povos. Que não haja, Senhor, nenhum tipo de ressentimento, preconceito ou dúvida, mas sim fervor e paixão pela obra missionária. Que o teu santo nome seja anunciado e a sua glória reconhecida por todos os povos. Que até mesmo os mais vios pecadores possam
se arrepender através da pregação do teu evangelho, Jesus, e a tua salvação possa chegar a muitos lares. Em nome de Jesus, queremos abençoar a todos os nossos irmãos, os inscritos no nosso canal, pedindo que estes continuem a crescer em graça e conhecimento no Senhor, para a glória do teu nome. Esta é a nossa oração, a nossa petição que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa Quem Sou Eu na Bíblia. Que você, mesmo que tenha sido acovardado, mas como Jonas, reconheça que Deus é amor e que você precisa levar esta mensagem a muitas pessoas que estão esperando um profeta de Deus nesta última geração. Até o próximo programa e que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Até mais.